Vamos agora adiante da eleição e da expiação para o começo da aplicação da salvação, regeneração. O pecador é totalmente depravado, morto em ofensas e pecados, sem qualquer vida espiritual e tão corrompidos que não podemos fazer bem algum e somos inclinados a todo o mal. Deus desperta seus eleitos, dando-lhes vida. A Bíblia chama isso de novo nascimento ou nascer de novo. É evidente que não há salvação sem um novo nascimento, pois Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Se você não é nascido de novo, você não é salvo. Então, nos é dito que Deus deseja e requer salvar os réprobos. Porém, Deus os regenera? Não. Jesus declarou: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra aonde quer. Você não diz ao vento: você pode soprar naquele campo, mas não no meu jardim. O vento faz o que bem entende. Jesus aqui está elaborando uma analogia com o soprar do vento e o soprar do Espírito Santo na regeneração. Ele assopra aonde quiser e desejar. A palavra grega telo ajunta todas estas três ideias. O Espírito regenera que ele tiver vontade, quiser e desejar. Ele deseja regenerar este, e ele verdadeiramente o regenera. Ele não regenerou aquele, por quê? Porque ele não deseja, possui vontade ou quer regenerar aquele. O Espírito sopra aonde ele quer e ele não assopra aonde ele não possui vontade. Todavia, se Deus sinceramente deseja salvar a todos, por que o Espírito não sopra aonde supostamente quer assoprar? Vamos falar de outro ponto: iluminação ou engrandecimento espiritual. A habilidade de ver o reino dos céus pela fé. Isso também é uma parte vital da salvação. Em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, por que Deus esconde a verdade do Evangelho aos réprobos? Resposta: porque assim lhe aprouve. O porquê nos dá a razão, pois pareceu bom aos olhos de Deus. Foi uma escolha soberana e agradável a Deus. Dizer que agradou a Deus significa que Deus desejou fazer isso. Conclui-se, portanto, que ele não quis ou desejou revelar essas coisas aos réprobos. Ele, na verdade, teve vontade e desejou esconder essas coisas deles, pois pareceu bom para ele. De fato, a vontade de Deus sobre os réprobos nesta vida é expressa claramente para nós em Romanos capítulo 9, versículo 18, aonde Deus endurece a que ele quer. Esta é a operação de Deus sobre os réprobos no tempo certo. A eleição resulta, com o tempo, na suavização e iluminação do povo de Deus. O eterno decreto da reprovação afirma em tempo que a pessoa permanece endurecida. Isso também é a argumentação de Romanos capítulo 9. Vamos considerar também Mateus capítulo 11, versículo 27. Ali, Cristo continua e diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A palavra quiser, na última oração, não se refere ao futuro. Não diz simplesmente que aqueles aos quais o Filho irá, em dias futuros, revelar, ou seja, quiser. Aqui é o grego bolomai, falando sobre o Filho querer.
Não apenas querer, tiver vontade ou desejar revelar. Assim, ninguém conhece o Pai, o que é a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. Exceto aqueles a quem o Filho quiser, tiver vontade ou desejar revelar ele. Porém, se o Cristo, o Filho encarnado, realmente desejou salvar a todos, como os defensores da livre oferta ensinam, então, por que ele não concedeu a eles o conhecimento da salvação do Deus triuno? Em suma, a Bíblia ensina que Deus, Cristo, quer, tem vontade e deseja iluminar espiritualmente os eleitos. E por isso, ele revela a si mesmo a eles. Por outro lado, Deus, Cristo, esconde essas coisas dos réprobos, de que a forma tola que se veem como sábios e instruídos. Ambas as ações divinas, Cristo explica, porque assim te aprouve, estando de acordo com o decreto eterno, soberano e justo do Deus triuno. O caminho da salvação é o caminho do arrependimento e da fé. O arrependimento é abandonar o pecado, e a fé é confiar em Jesus Cristo e receber pureza dele. Os defensores da oferta bem-intencionada ou da oferta sincera do Evangelho insistem que Deus realmente quer salvar os réprobos. Entretanto, Deus não lhes concede arrependimento e Ele não lhes distribui fé, dons divinos totalmente à sua disposição. Não há salvação e não há experiência de salvação sem essas coisas. Porém, se Deus realmente quiser salvá-los, por que Ele não lhes concedeu a fé e o arrependimento? Agora, vamos considerar o grande resumo apostólico de salvação em Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora, observe que 4 coisas são tratadas aqui: predestinação, chamado, justificação e glorificação. Obviamente, Deus deseja salvar aqueles que Ele predestinou. Aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou, justificou e também glorificou. Desse modo, aqueles que Deus predestina ou elege são aqueles que Ele quer salvar. Não há dúvida sobre isso. Dessa maneira, Ele os chama, justifica e glorifica. Porém, Deus não chama, nem justifica e nem glorifica os réprobos. Assim, por dedução lógica, qual é o sentido de se dizer que Deus deseja salvar os réprobos? Isto é, predestinar, chamar, justificar e glorificar, quando Ele não faz nenhuma dessas coisas.